Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pela Apex Brasil. Meu nome é Karen, trabalho aqui na supervisão de facilitação de negócios da Apex Brasil e hoje a gente vai conversar um pouco sobre sistema de pagamento em moeda local, o famoso SML. O sistema é uma ferramenta bastante importante para facilitar alguns procedimentos financeiros nos trâmites de comércio exterior e hoje a gente conta aqui com a participação da Bianca Kibel, da Divisão de Sistemas de Pagamento Internacionais do Departamento de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil, e a Natália Piva Mirandola, assessora da Unidade de Comércio Exterior do Banco do Brasil. Então, elas vão contar um pouco para a gente como funciona a ferramenta e depois como é que funciona essa operação junto com o banco de relacionamento. Só antes de passar a palavra para a Bianca, eu queria lembrar que vocês podem mandar as perguntas via chat, que depois das apresentações a gente vai tentar responder todas elas aqui para vocês. Bianca, a palavra é sua. Boa tarde, como a Karen já apresentou, eu sou Bianca, trabalho no Banco Central do Brasil. Vou pular essa parte da apresentação, que ela já colocou tudo. E antes de começar a explicar sobre o SML, eu queria agradecer essa oportunidade que a Apex está nos dando de ficar mais próximo aos exportadores e de explicar o funcionamento dessa outra forma de fazer pagamentos internacionais. Então, como colocado, eu estou aqui para apresentar o sistema de pagamento em moeda local, o SML. É uma outra forma de fazer pagamentos internacionais, mas não é de curso obrigatório. Assim como existem câmbios, existem outras possibilidades, ele é mais uma que o Banco Central do Brasil disponibiliza. Bom, o principal ele permite se fazer pagamentos de importações e recebimentos de exportações na moeda do país. Como aqui a gente está no Brasil, então, pagamentos e recebimentos em reais. Ele também permite pagamentos e recebimentos de outros tipos de operações, mas como aqui nós estamos focados em exportação, então eu vou focar em comércio exterior. São para operações de até 360 dias e é possível fazer com a Argentina, com o Uruguai e a partir do segundo semestre também com o Paraguai. Contextualizando um pouco o SML, então antes da existência dele, para que se conseguisse fazer um pagamento internacional, necessariamente precisava de uma moeda intermediária, que em geral é o dólar. Depois do SML, não é mais obrigatório você precisar dessa moeda intermediária. Os pagamentos e recebimentos podem ser feitos na moeda dos países, o que diminui os custos e diminui a burocracia. Portanto, o SML é uma forma de fazer pagamento internacional sem usar o câmbio. E como é que funciona isso? Então, o exportador vai fornecer seus dados bancários para o importador, agência, conta, CNPJ, banco. Importante frisar que tanto o banco do importador quanto o banco do exportador, eles precisam ser autorizados a cursar operações no SML. No site do Banco Central do Brasil tem a lista de instituições financeiras, mas eu já adianto que as principais estão autorizadas a operar no SML. Bom, quem registra essa operação, quem começa essa operação é o importador. Então, é ele que é responsável por ir até a instituição financeira, informar que ele tem um pagamento a fazer e realizar esse pagamento entregando a moeda local dele. Vamos citar um exemplo, um importador argentino, ele vai pagar em pesos argentinos. Por sua vez, o sistema SML vai fazer o crédito dos reais, considerando uma exportação brasileira, vai fazer o crédito desses reais para a instituição financeira brasileira e ela vai repassar esse valor para o exportador também em reais. Ele vai receber esse valor após análise documental, mas não é nada diferente da documentação que ele já tem que apresentar, que é a mesma de exportação que já estão acostumados. Aqui tem um modelinho mais didático de como é uma operação no SML. Então, eu vou focar na parte de baixo do slide, que seria, no nosso exemplo aqui, uma importação argentina e uma exportação brasileira. Então, no primeiro dia, o importador argentino vai no seu banco, informa que ele tem um pagamento a enviar para um exportador brasileiro, informa os dados que ele já pegou previamente com o exportador e entrega os pesos argentinos para o seu banco. Ainda no primeiro dia, o banco vai entregar esses pesos argentinos para o Banco Central lá da Argentina. No segundo dia, os bancos centrais vão fazer os seus acertos. No terceiro dia,
os reais são repassados para o Banco Brasileiro. Então, no terceiro dia depois da operação, o Banco Brasileiro já está de posse desses reais para poder fazer o pagamento para o exportador. Se o exportador levar a documentação que seja necessária para receber esse pagamento no terceiro dia, ele já recebe naquele dia mesmo. Então, é super rápido, super simples. Bom, o importador argentino entregou pesos argentinos, o exportador brasileiro recebeu reais. Eu disse que não precisa fazer câmbio. Como é que isso é possível? A mágica é a taxa SML. Então, pela taxa SML, ela é usada como uma referência para fazer esses pagamentos e recebimentos. Como que é formada essa taxa? Então, a gente pega a taxa de câmbio real contra dólar, e no nosso exemplo da Argentina, peso argentino contra dólar, e a gente forma a taxa SML. Quando que ela é usada? Quando o importador vai lá na instituição financeira dele, vai no banco dele, no nosso exemplo, o importador argentino, e registra a operação, se ele registrar essa operação em reais, ele vai precisar usar a taxa SML para saber quantos pesos argentinos ele vai precisar entregar lá. E o exportador brasileiro já vai saber exatamente quantos reais ele vai receber, porque a operação foi registrada em reais. Agora, o contrário, se o importador uruguaio, por exemplo, for registrar a operação na moeda dele, que é pesos uruguaios, aí a taxa SML vai ser usada aqui para o exportador receber, porque foi entregue lá pesos uruguaios, foi registrado em pesos uruguaios, eu preciso saber quantos reais eu preciso entregar para o exportador aqui, aí eu vou utilizar a taxa SML. Então, agora eu vou colocar algumas diferenças e quais as operações que são permitidas com a Argentina e o Uruguai. Como a Argentina foi o primeiro convênio que nós fizemos, piloto, começou com menos operações permitidas. Com o Uruguai, que já foi depois, já tinha um melhor conhecimento desse mercado, mais operações foram permitidas. E com o Paraguai vai ser muito parecido com o modelo do Uruguai. Vão ser basicamente as mesmas operações que vão ser possíveis de fazer. Então, tanto com a Argentina quanto com o Uruguai, é possível transacionar comércio de bens, lembrando que é até 360 dias, serviços e despesas relacionados a esse comércio de bens, fretes, seguros e benefícios previdenciários. Com o Uruguai, eu também posso fazer serviços não relacionados ao comércio de bens e transferências de pequeno valor. Uma outra diferença que tem entre o convênio de Argentina e Uruguai é que o registro da operação com a Argentina só pode ser na moeda do exportador. Então, uma exportação brasileira, o importador argentino só vai poder registrar em reais. Com o Uruguai, pode ser registrado tanto na moeda do importador quanto na moeda do exportador. Bom, já deu para entender o que é o SML, mas e aí? Quais são as vantagens para o exportador de usar o SML? Bom, a possibilidade dele negociar o preço e o recebimento dessas exportações em reais. Com isso, o controle do fluxo de caixa se torna facilitado. Não tem necessidade de contrato de câmbio, que reduz custos, reduz burocracia. Os riscos cambiais são reduzidos. Então, lembrando, se a operação for registrada em reais, no caso de uma exportação brasileira, não tem risco para o exportador, porque ele sabe exatamente os reais que ele vai receber. Então, ele não tem esse risco cambial. Além da própria taxa SML, que é uma vantagem, que dificilmente um exportador ou importador conseguiriam uma taxa como a do SML se eles fossem fazer uma operação de câmbio, principalmente o micro e o pequeno. Dificilmente conseguiriam uma taxa tão vantajosa, porque para formar a taxa SML são usadas as taxas de câmbio interbancárias. Então, é muito difícil um micro e um pequeno conseguir essa taxa com a sua instituição financeira. A instituição financeira ela não é obrigada a usar a taxa SML. Mas nós conversamos com as instituições e já sabemos que é de praxe que elas utilizem essa taxa. Bom, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês sobre o SML. Coloco aqui à disposição meu telefone, meu e-mail, o e-mail corporativo e o site do Banco Central, o link específico da página do SML, que também tem informações, tem estatísticas. Então, qualquer dúvida, nos coloco à disposição. Obrigada. Obrigada, Bianca. Bom, antes de passar a palavra para a Natália, só lembrando mais uma vez que vocês podem enviar as perguntas via chat, que no final da apresentação a gente tenta responder todas elas. Tá ok? Natália. Obrigada, Karen. Boa tarde, meu nome é Natália.
eu sou assessora do Banco do Brasil, trabalho na unidade de comércio exterior e eu vim aqui também para falar um pouquinho sobre SML, mais com foco no negócio, como o SML ele interfere na vida do exportador brasileiro. Bem, como a Bianca, desculpa, a Bianca já comentou um pouquinho, o SML ele é um convênio de pagamentos que atualmente o Brasil tem firmado com a Argentina e com o Uruguai, e que a gente está aguardando aí a liberação do convênio com o Paraguai. Ele é de uma utilização voluntária do exportador, então mesmo que você tenha um negócio com a Argentina ou Uruguai, você não necessariamente precisa aderir ao SML, você pode utilizar o meio de pagamento que você está mais adequado, mas o SML tem as suas vantagens, como a Bianca comentou, a questão da taxa, que é utilizada a taxa SML, questão de custo também, porque a gente não é necessária a formalização de um contrato de câmbio. Quando o recurso chega no Brasil, o banco de relacionamento do cliente confere a documentação apresentada para verificar se há conformidade com a documentação da exportação e já é realizado o crédito na conta do exportador. Então, por isso que a gente diz que a manutenção de toda a documentação do comércio exterior ela é mantida, a gente precisa saber se realmente aquele recurso é proveniente de uma exportação e ele está integrado ao sistema de pagamentos brasileiros, o SPP. Como também já foi dito, o convênio uruguaio, ele admite alguns tipos de pagamentos diferentes do da Argentina, que foi um convênio feito no segundo procedimento. E quando você for receber um SML, o que acontece? Primeiramente, formalizado o acordo entre as partes, entre o importador e o exportador, que o meio de pagamento vai ser via SML, o importador vai procurar o banco dele na Argentina ou no Uruguai e vai apresentar os dados bancários do exportador aqui no Brasil para a gente receber certinho esse recurso. O banco vai utilizar a taxa SML para fazer a conversão dos recursos, como a Bianca comentou, e vai mandar e o dinheiro vai transitar entre os bancos centrais. Uma vez que o dinheiro chegar na instituição financeira aqui no Brasil, que o cliente tem relacionamento, ele apresenta a documentação e a gente faz o crédito. A gente pode fazer a mesma coisa para a importação. Acho que a primeira era exportação também. Na importação seria o mesmo procedimento ao contrário. O importador brasileiro vai até o seu banco, apresenta a documentação da importação junto com os dados bancários do exportador. Nós fazemos a conversão dos recursos do real para a moeda do exportador via taxa SML, remete-se para o outro país via Banco Central e o exportador no seu país de origem também faz o recebimento. Aqui tem um fluxo resumido de como funciona o fluxo inteiro. Então, firmado a transação comercial, existe a proposta para fazer a operação com pagamento via SML, verifica-se o contravalor da moeda no país para ver realmente com a taxa SML qual que vai ser o valor que deve ser pago ou recebido para a formalização da documentação e o fluxo segue sem maiores problemas. Agora eu queria trazer para vocês uma funcionalidade do Banco do Brasil. A gente tem um sistema, que é o sistema de pagamento local, onde o exportador brasileiro ele consegue se autoatender via gerenciador financeiro. Então, aqui é um facilitador também para agilizar o recebimento do recurso e num meio mais prático e menos burocrático. Então, o exportador ele vai acessar o gerenciador financeiro. Ali na parte de câmbio e comércio exterior tem um item para moeda local. Ele vai fazer a aceitação do termo do produto, onde ele está aceitando todas as regras e todos os procedimentos que ele tem que adotar, como a apresentação das documentações em conformidade, ele tem que estar com o cadastro completo, normal, não pode ter nenhuma restrição para operar em câmbio, as regras são as mesmas. E caso ele tenha uma importação para fazer, ele entra nesse sistema e ele registra uma previsão negocial,
onde ele diz qual vai ser a operação que ele vai realizar, para já passar pelas análises de compliance dentro do banco. Estando aprovado, a gente faz o débito na conta do cliente e remete o dinheiro para o exportador. No caso da exportação, quando o exportador já fez a negociação e ele sabe do valor que ele vai receber, ele sabe da data de recebimento desse recurso, ele entra no sistema, ele faz um cadastro de requisição de pagamento, onde ele vai colocar os dados do importador, o valor da exportação que ele tem, os dados do importador, o valor e os dados da contraparte. Porque uma vez que esse dinheiro chegue no Brasil, o sistema vai capturar essas informações, já vai mandar para a parte interna do banco fazer o processamento, analisar a documentação que respalda essa operação e a gente já faz o crédito na conta do cliente. Isso facilita bastante o fluxo e o cliente recebe o dinheiro em conta no mesmo dia do recebimento do recurso no Brasil. Aqui tem só uma telinha mais de como funciona o sistema, mas ele é bem rápido, ele é bem prático. Então, o cliente acessa no gerenciador financeiro, dá aceitação no termo e já pode começar a operar via SML com o Banco do Brasil. O que eu tinha para falar é isso, uma coisa mais sucinta, mais prática. Eu me coloco à disposição também. O nosso e-mail, apesar de não estar na apresentação, é o ce.serviços@bb.com.br. Podem ficar à vontade de entrar em contato conosco. Bacana. Obrigada, Natália. A gente já recebeu aqui algumas perguntas. Uma delas é se existe algum limite para utilizar o SML, limite tanto mínimo quanto máximo, ou para o Uruguai ou para a Argentina. Isso está previsto alguma coisa para o Paraguai? Bom, da parte do Banco Central do Brasil não tem essa limitação, nem de mínimo e nem de máximo. A única coisa hoje a norma coloca, quando é abaixo de $3.000, o valor equivalente, né, a $3.000, ele não é obrigado, a instituição financeira não é obrigada a solicitar a documentação que respalde essa operação. É a única coisa, da parte do Banco Central do Brasil, né? Do Banco do Brasil, desde que a documentação esteja em conformidade com a exportação, com a importação, e que a transação comercial esteja dentro dos parâmetros de faturamento e atividade econômica do cliente, não tem nenhum problema. Legal. Aqui uma outra pergunta. Se há previsão para ampliação do acordo com a Argentina, de incluir outras operações, e também se tem previsões de ampliação até com outros países, outros acordos desse tipo. Uhum. Bom, como colocado, com o Paraguai, no segundo semestre já deve estar funcionando. Nós temos sim a intenção de ampliar o SML. A gente está conversando com alguns outros países, mas por enquanto ainda não tem nada tão com data como o do Paraguai. Com relação à ampliação com a Argentina, é uma ideia sim do Banco Central do Brasil, mas que também está em conversas com o Banco Central da Argentina. Okay. Aqui com relação à documentação. A documentação deve ser emitida em moeda estrangeira ou em reais para o caso de exportações brasileiras? Bom, da parte do Banco Central do Brasil também, ele pode ser emitido em outras moedas, desde que se faça um acordo, né, entre as partes, alterando isso para real, ou enfim, a moeda que for feito o registro. Normalmente, no caso do SML, ele já emite a documentação em reais porque ele já sabe o valor que ele vai receber. Mas nada impede que ele emita a documentação em outra moeda, mas aí é necessário fazer a paridade para ver se aquele valor está de acordo com o valor recebido. Então, assim, como normalmente ele já tem a negociação, ele já sabe o valor que ele vai receber, fica mais simples emitir a documentação em real. Uhum. Ok. Aqui uma pergunta. Podemos dizer que o risco para o exportador diminui com a intermediação do Banco Central? Isso no sentido de o Banco Central, o exportador tem menos riscos usando o SML do que numa operação normal? O exportador ou o exportador? O exportador. Bom, como colocado, se ele registrar se a operação for registrada em reais, ele já elimina o risco cambial.
mas assim, a princípio é o único risco, né? Porque a partir do momento que é registrado no SML, já está na fase final, já está na fase de pagamento. Então, o importador pagou lá, é garantido que ele vai receber aqui. Mas, anteriormente a isso, não elimina nenhum risco. Ok. E aqui são duas perguntas, na verdade, que eu vou tentar juntar, que fala muito sobre a questão da comparação, da diferença entre taxa SML e o câmbio em dólar, né, enfim. E aqui a primeira pergunta é sobre, em um cenário em que o dólar está estavelmente alto, o que é bom para as exportações, por que utilizar o SML? Com um dólar alto, eu posso ganhar na variação cambial. E a outra questão é sobre a diferença aproximada sobre a porcentagem taxa SML e câmbio. Qual que é essa diferença? Tá. A primeira é com relação ao dólar alto, né? Isso. O câmbio alto. Na verdade, vai ser uma escolha, de fato, dos agentes desse comércio exterior, né? Vai ser uma conversa entre importador e exportador que vão definir se é interessante para eles usar o SML ou não. Como colocado, uma vantagem se todos os teus pagamentos, por exemplo, são feitos em reais, todas as tuas faturas são em reais, você fazer via SML, você acaba eliminando esse risco, né? Mas, assim, logicamente é uma avaliação das partes, de usar ou não o SML. A outra é a aproximação da taxa SML com o câmbio. Qual é essa relação? Tá. A porcentagem exatamente eu não saberia dizer, assim, posso até ficar de bem enviar para vocês, não sei se vocês conseguem repassar isso depois. Mas o que a gente tem acompanhado, o que a gente vê é que sim, há uma diferença razoável entre uma taxa interbancária, porque essa taxa de câmbio interbancária ela é feita entre os bancos. Então, como volumes são maiores, quando você tem um maior volume, você tem um ganho, né? Então, as taxas são menores do que e um pequeno empresário ir lá na instituição financeira e pegar uma taxa de câmbio que muitas vezes ele nem consegue negociar. É a taxa que está ali no sistema e ponto final, né? Não sei se teria alguma coisa mais completar. Não, é mais ou menos nessa linha. A questão da negociação, eu acho que fica a critério do cliente. Você tem os benefícios do SML que você não vai ter uma surpresa, porque, por exemplo, enquanto você está negociando a modalidade de pagamento, você pode sim ter um cenário de perspectiva de alta no dólar, mas aí você negocia um pagamento para 30 dias e que a realidade já vai ser diferente. Então, quanto a isso, fica a escolha de cada um. Mas sim, uma vez que você opta por realizar uma transação via SML, você não vai ter uma surpresa negativa caso da data do pagamento até a data do recurso chegar no Brasil, você ter uma desvalorização da moeda. Quanto à questão do interbancário, sim, não sei informar qual a diferença diária do interbancário para a taxa de câmbio, mas a taxa de câmbio ela segue a flutuação do mercado, né? Então você tem picos que podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao cliente. E a taxa interbancária ela já é mais uma média do dia, com uma taxa um pouco mais interessante, porque aí quando os bancos estão fazendo as compensações, então aí são volumes financeiros bem maiores e a tendência da taxa ser mais interessante. Legal. Ainda com relação à taxa SML, aqui tem uma pergunta com relação à periodicidade. Então, de que data que é SML? É no dia do fechamento ou da transação para o exportador? Ou quando o importador inicia a operação? Que taxa ou de data, de período mesmo é utilizado na transação? Bom, as taxas SML elas são divulgadas todos os dias, inclusive no site do Banco Central, tem divulgado na página inicial, do lado direito, tem ali onde é divulgado a PETAX, né, que é real contra dólar, também é divulgada a taxa SML diariamente. No link que eu coloquei ali do SML, também tem toda uma estatística das taxas SML que podem ser utilizadas até como um comparativo, uma avaliação. Então, como eu coloquei, ela é calculada todos os dias. Normalmente o que a gente conhece dessas operações como que a instituição financeira faz, porque a taxa ela é divulgada após o fechamento do horário de registro das operações. Então, as operações podem ser registradas até 1 da tarde, a taxa é divulgada depois disso. Normalmente, as instituições financeiras debitam o seu portador, por exemplo,
e como a taxa anterior, e depois fazem um acerto, né? Para o exportador, ele já vai saber, na verdade, quando ele for receber, porque vai ser a taxa do dia que foi registrada a operação. Então, seria a taxa de 2 dias antes. Ainda com relação à taxa, o pessoal está bastante interessado em como é a construção e como opera. A operação a taxa SML é uma taxa cruzada usada no interbancário? Sim, ela é usada, como eu coloquei no exemplo ali, né, com a Argentina. Então, é usada a PETAX, que é uma média, né, do interbancário, na relação ao Brasil, né, real contra dólar, e é utilizada também a taxa de referência da Argentina, que é mais ou menos nesse mesmo caminho. Uma outra pergunta é se pode ser utilizado esse sistema para cobrir gastos ou custos com seguro de crédito. Sim, se ele estiver relacionado com a operação de comércio, sim. Ok. Aqui uma pergunta também com relação se a expectativa de ampliar com outros países, aqui especificamente perguntando para a Europa, se tem alguma expectativa com relação à Europa. Nós temos feito estudos, temos conversado também com alguns países, mas nada também assim com uma data como nós temos com o Paraguai, né? Bom, mais perguntas chegando aqui. Acho que esse mais para o Banco do Brasil. Tem uma pergunta se existe alguma despesa para o exportador em utilizar essa ferramenta, se tem alguma taxa, algum custo a mais. A gente tem a taxa do SML, que é menor do que a do contrato de câmbio. Se eu não me falha a memória do contrato de câmbio, acho que estão 400. Eu não lembro agora de cabeça, porque a gente teve algumas alterações, mas a taxa SML é metade da taxa do contrato de câmbio. Ela é bem mais barata para o exportador. Legal. Aqui chegou mais uma pergunta. Na fatura comercial, acho que isso é mais a questão mais operacional. Como que se refere a esse sistema? Precisa de alguma referência nesse sistema, de que vai ser utilizado esse sistema ou não necessariamente? Não, porque é mais a negociação do exportador e do importador, não precisa estar vinculado na fatura qual o método de pagamento que vai ser utilizado na transação. Eles podem, inclusive, decidir depois de já terem feito toda a operação, né? Decidir como é que vai pagar, vamos fazer via SML, não precisa ficar nada vinculado. E aqui uma pergunta, onde eles podem consultar essa taxa, onde ela é disponibilizada para consulta? Como eu coloquei na página inicial do banco, do lado direito, tem uma caixinha em que são divulgadas todas as taxas de câmbio e a taxa SML, então todos os dias ela é atualizada. E no link que tem no final da minha apresentação, também tem uma página em que mostra o histórico, se não me engano, dos últimos 30 dias da taxa SML também, tanto com a Argentina quanto com o Uruguai. Legal. Bom, acho que já foram bastante perguntas, enfim, a gente, apesar de ainda ter um tempinho, as perguntas, por enquanto, vocês podem continuar mandando mais perguntas, se vocês quiserem, tiverem mais dúvidas, via chat a gente vai tentar responder. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar, no sentido de incentivar os exportadores a utilizar. Eu vi que teve bastante interesse, bastante perguntas, inclusive algumas até bem operacionais, de como utilizar. Bom, desculpa, da parte do Banco do Brasil, como disse, eu coloco aqui a UCE à disposição dos exportadores, mas eu também indico que vocês procurem as GSECs, que são as Gerências de Câmbio e Comércio Exterior. Nós temos 13 agências especializadas em câmbio por todo o território nacional. E nós temos gerentes especializados com isso, que são os gerentes internacionais. Então, quaisquer dúvidas, quaisquer questionamentos, fiquem à vontade de procurar as nossas agências, que a gente vai ter todo o prazer em apoiá-los. Eu indico que os exportadores e importadores busquem na página do Banco Central do Brasil quais as instituições financeiras que estão autorizadas a operar no SML, verifiquem se o seu banco consta dessa lista, entrar em contato com o gerente, ver melhor como são esses detalhes, como é o funcionamento do SML,
fazer um teste para ver se é interessante, se vale a pena para a sua operação, conversar com seus importadores. E nós, do Banco Central, nos colocamos à disposição, com e-mail, telefone, qualquer dúvida, nós estamos à disposição para solucionar. Só chegou aqui mais uma questão que eu acho que é mais uma revisão. Eles estão pedindo para explicar novamente como é que funciona o pagamento, na questão do importador entrar com pedido. Eu acho que só para fazer uma revisão. Uhum. Não sei se conseguiriam voltar na minha apresentação. A gente vê se eu acho que fica mais fácil de visualizar. Obrigada. Bom, mas o primeiro passo seria, então, o exportador e o importador entrarem num acordo de que vai ser cursado via SML. O exportador tem que passar os dados dele, os dados bancários dele para o importador, então conta, banco, agência, CNPJ, para então começar a operação. Sempre quem vai começar a operação é o importador, necessariamente, porque é ele que vai fazer o pagamento. Então, o importador, no primeiro dia, ele vai na sua instituição financeira, vai informar que ele tem um pagamento para fazer. Então, voltando ao exemplo que a gente tinha dado, um importador argentino vai no seu banco, informa que tem um pagamento de exportação para o Brasil para fazer, vai passar os dados da conta do exportador, todos aqueles dados que eu informei que ele precisaria passar, e vai fazer o pagamento na sua moeda local, no caso ali pesos argentinos. Isso no primeiro dia. No segundo dia, no primeiro dia também a instituição financeira vai repassar o valor para o Banco Central, no segundo dia os bancos centrais fazem o acerto, no terceiro dia a instituição financeira brasileira vai receber do sistema SML esse crédito em reais. Então, no terceiro dia já está disponível para a instituição financeira os reais para ela pagar o exportador. O exportador já tendo apresentado a documentação ou apresentando naquele dia mesmo ele já consegue receber esse crédito. Documentação, aí é interessante conversar com o seu gerente, com a sua instituição financeira, mas não é nada diferente do que já é necessário para fazer a exportação. É a mesma documentação que já se está acostumado no comércio exterior. E onde que entra a conversão? Onde que entra a utilização da taxa SML? Seria na parte argentina ou na parte... Aí depende. Com a Argentina, como o registro só pode ser feito na moeda do exportador, então no caso de uma exportação brasileira, seria utilizada a taxa SML para o importador. Porque como ele só pode registrar na moeda do exportador, que é o real, o exportador vai saber exatamente o valor que ele tem a receber, mas o importador precisa saber quantos pesos argentinos ele precisa entregar. Então, aí que seria utilizada a taxa SML, para converter esses reais em pesos argentinos. Com o Uruguai, por exemplo, que já pode fazer na moeda tanto do importador quanto do exportador. Digamos que ele registre a operação na moeda do importador, que é o peso uruguaio. Então, ele sabe exatamente o valor que ele vai entregar. A gente precisa saber quantos reais o exportador vai receber. Aí, o banco aqui, o Banco Brasileiro, vai usar a taxa SML para saber quanto que ele vai entregar de reais para o exportador. Posso só fazer uma complementação? A tarifa do SML no Banco do Brasil é de R$ 400 por evento. Está na tabela de tarifas que está disponível no site do Banco Central. Legal, bacana. Aqui acho que chegou uma última pergunta, se o SML serve apenas para produtos ou se também serve para serviços. Com a Argentina, somente comércio de bens. Aí serviços assim, fretes e seguros que estejam relacionados a esse comércio de bens. Com o Uruguai também é possível serviços e com o Paraguai também será possível serviços. Bom, obrigada. Gente, eu acho que a gente acabou conseguindo responder todas as perguntas que chegaram aqui, foram até bastante. Queria agradecer a presença de vocês e informar também que o vídeo vai estar disponível nos canais da Apex no YouTube, para quem quiser rever a apresentação das meninas ou ainda quiser repassar o vídeo para os colegas, ele vai estar disponível em YouTube e nos outros canais da Apex. Ok? Obrigada, gente. Eu que agradeço.